Boa noite de novo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como terapeuta. Como o terapeuta pode aplicar, né, se auto-aplicar o método Procura Cicatrizes. Então, gente, na verdade, como o terapeuta pode auto-aplicar o método Procura Cicatrizes e como o terapeuta pode viver melhor na sua vida, né? Ter uma vida melhor, né? Viver melhor na sua vida, nada a ver. Ter uma vida melhor, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos cuidando de outros seres humanos. Então, nós precisamos nos cuidar, né? Nos limpar de velhas feridas, de velhas amarras, de velhos ressentimentos, para conseguirmos aí ajudar as pessoas. Às vezes, né, na minha prática e na minha experiência profissional, eu observava muito que muitas daquelas pessoas que mais tinham a ver com o meu sofrimento, né, que vinham e eu ainda estava ali naquele sofrimento, eu não conseguia ajudá-las, né, porque eu entendi à medida, com o passar do tempo que eu fui fazendo curso, fui aprendendo técnicas e também fui me conhecendo, eu fui observando que eu era, né, e eu sou, e nós somos, nós terapeutas, somos 100% responsáveis por aquilo que o paciente nos traz, né, e se em algum nível, né, nós temos alguns ressentimentos ou temos aquelas mesmas feridas do paciente e nós não conseguimos trabalhar, ou a gente não aceita de jeito nenhum, né, ou a gente coloca, vai guardando ali para baixo do tapete, também nós não conseguimos ajudar o paciente, né? Como que eu vou conseguir curar uma pessoa, ajudá-la no seu processo de autocura, né? Nós não vamos curar ninguém, nós vamos ajudar as pessoas nos seus processos de autocura se nós não conseguimos nos autocurar, né? Nos autoconhecermos. Então, a primeira coisa é se autoconhecer, ampliar os seus conhecimentos sobre você mesmo, né? Não é sobre só o outro. Aqui não se trata só de fazer curso e mais curso e mais curso e mais curso. E aí eu percebo assim que aquelas pessoas que mais fazem curso, eu sou isso, eu sou várias coisas. Então, quem faz várias coisas não é nada, né? Claro que eu já fiz muito curso na minha vida, tá? A grande maioria dos cursos que eu fiz foi para Dalila, para mim mesma. Por quê? Porque eu precisava me tratar para tratar das outras pessoas. Então, esse é o meu convite para vocês também, para que vocês se tratem. E não tem problema vocês fazerem cursos que vão aumentando os conhecimentos de vocês, né? Curso que vai agregando, mas uma coisa é você fazer curso que vai agregando, a outra coisa é você fazer curso e aí você fazer tudo, mas aí o paciente chega, aí você fala assim, eu faço isso, eu faço barras, eu faço não sei o que, eu faço o método Procura, eu faço reiki, e aí o paciente fica perdido, não sei o que eu vou fazer, né? Uma coisa é você ir complementando as suas terapias. A outra coisa é você ir fazendo um monte de coisa e ficar perdida sem saber nem o que você é, né? E aí é que tá o X da questão. É que você você não é aquela profissão. Você é um ser humano. E quando você se conhece, se autoconhece, procura e encontra aquelas questões suas, você não vai mais ficar perdido, né, pulando de galho em galho. Você é esse ser humano consciente, esse ser humano feliz, esse ser humano que veio para amar, esse ser humano que é só amor. Então você é esse ser humano. E se você é esse ser humano, você vai trazendo, né, na sua bagagem interior muitas ferramentas que estão dentro de você, estão fora, tá? Você aprende em curso também, mas se essas ferramentas elas já não estão
aqui organizadas dentro de você, vai ser muito difícil você ajudar o paciente. Então, primeiro, eu me conheço, eu me trato, eu lido com a minha vida, eu lido com as minhas histórias e aí sim eu me permito lidar com a história do outro também. Mas eu só lido porque eu me conheço. E aí a outra coisa é me aceitar, né? Me sintonizar com a minha própria vida, né? Em benefício da superação. E o que é sintonizar com a vida? O que vocês acham, gente? Vocês aí, hashtag sou terapeuta do futuro. O que vocês acham? O que é sintonizar com a vida? O que é sintonizar com a sua vida? Sintonizar com a sua vida é sintonizar com a sua raiz, né? A sua raiz interior. E onde está a sua raiz? A sua raiz é de onde você é, de onde você veio, né? De onde você veio? De onde que você veio? Às vezes você veio de um interior. Essa é sua raiz também. Às vezes você veio de um pai e de uma mãe, que esse pai é alcoólatra, que essa mãe é ladra, que esse pai é assassino, que essa mãe não sei o que sei lá, é traidora. Então, você veio dessa raiz, né? Essas origens. Então, você precisa aceitar, entrar em sintonia. E aceitar é entrar em sintonia. Então, quando eu aceito, eu entro em sintonia com o fluxo da vida, né? Exatamente, Mário, de onde você veio, né? Qual que é a sua história, né? É aceitar e dizer sim a tudo isso. E quando nós aceitamos, nós entramos aí no fluxo da vida. E é muito mais leve, e é muito mais fácil. Então, quando eu me aceito, eu aí começo a também não julgar os outros, né? Começo a não julgar o meu paciente, não julgar o meu cliente. E eu apenas estou ali, escutando, né? Escutando as suas dores, escutando o seu sofrimento, escutando também, né? O seu sentimento de culpa, a sua culpa, histórias trágicas, que ele é culpado, que ele se sente culpado ou responsável, né? Mas quando, né, com algo maior, aí você se permite não julgar o paciente. E essa amorosidade que faz com que nós consigamos sim, né, ajudar esse paciente no mais profundo do seu ser e sem julgamento. Sem julgamento. Exatamente. Aceitar como nós somos, às vezes é muito difícil mesmo. E depois disso, né? Depois de aceitar, entrar em sintonia com a vida, o que nós temos que fazer é nos conectar, né? Se eu já aceitei, agora eu vou me conectar. E se conectar também não é uma coisa tão fácil, né? Porque se conectar se trata não só de se conectar conosco, mas também se conectar com a energia do universo, né? E a energia do universo, a energia vital, né? É Deus, a entidade suprema, o universo. Então, e para se conectar, eu preciso de silêncio, eu preciso de silêncio, eu preciso ficar em paz comigo mesma, né? E como que eu vou silenciar se o barulho interno está muito grande? Como que eu vou silenciar se há muita raiva, se há muito ressentimento, se há muito ódio, né? Como que eu vou silenciar se há aí um ser humano que julga muito as pessoas? Exatamente. Então, a primeira coisa é eu me aceitar, eu me amar, e aí depois eu vou entrar no fluxo interno, né? Me autoaceitar. Exatamente. E aí vem intuir a sensibilidade. Por quê? Porque é através dessa sensibilidade que nós temos, que nós vamos ativar tanto aquelas ferramentas que nós temos a nível consciente,
mas também aquelas ferramentas que estão aqui, ó, dentro de você, dentro do seu coração, né? E algumas pessoas falam, Dalila, você é muito novinha, não sei o quê. Quando chega no consultório, fala assim, eu pensei que eu ia encontrar... Não sei por que as pessoas falam isso, gente. Mas elas falam assim, eu pensei que eu ia encontrar aqui uma mulher alta, gorda, forte, né? E aí elas me veem ali, né, uma meninazinha, né? Elas me chamam de meninazinha. Tudo bem que eu acho que elas acham que eu tenho uma cara de 18 anos, mas essa sabedoria, né, que muitas pessoas falam, ela tá dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem uma sabedoria interna, mas só é possível se conectar com essa sabedoria interna se nós ativamos, né, se nós ativamos o eu superior, se nós nos conectamos, se nós silenciamos, tá bom? E aí, nós podemos, então, potencializar a autocura, não só a nossa autocura, mas também o processo de autocura das outras pessoas, tá? Por quê? Porque você já se conheceu, você já teve o autoconhecimento, né? Já teve a autoaceitação, já se conectou com você e com algo muito maior que você e que está dentro de você, né? Que parece ser complexo, mas não é. Algo muito maior e está aqui dentro, esse algo muito maior. E quando eu me conecto com isso, eu consigo sim ajudar quase todas as pessoas. Por que quase todas as pessoas? Porque nem todo mundo quer ser ajudado. Eles acham que querem, mas não querem, né? Então, temos que despertar essa sabedoria interior. Eu gosto muito de falar, né, de ciência e tudo, né? Mas com o passar dos anos, eu fui percebendo, né? E eu aprendi isso com a minha mestre. E que essa mestre, ela me ensinou, não sei se é mestra, acho que é mestre, né? Uma pessoa que eu considero, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida, que é a doutora Susan Andrews, né? Ela é uma Didi e ela, meu Deus, ela quase não dorme. Eu nem sei quantos anos ela tem, mas ela tem, eu acho que mais de 80 anos. Mas ela parece, assim, uma pessoa, um ser humano de luz, né? Andando ali, né? E ela estuda muito, ela fala muitas coisas, né? Ela é formada, né? Ela é americana, formada em Harvard, né? Ela é antropóloga, psicóloga, né? Tem doutorado e é uma pessoa que é muito desenvolvida intelectualmente, mas ela fala muito pra gente, sai da cabeça, sai da cabeça. E aos poucos eu fui, com algumas leituras que eu já tinha feito antes, eu fui saindo da cabeça. E é muito mais fácil e muito mais leve. Porque aí você não fica, por que isso? Por que aquilo? Você não fica sendo chato, né? Que fica procurando pelo em ovos. Não tem pelo em ovos, né? E você não tem que entender nada do seu paciente. Uma coisa importante, nós não temos que entender nada do nosso paciente. Nós não temos que investigar nada do nosso paciente. Entenderam? Nós não temos que fazer isso. Nós temos que sentir aquilo. E essa sensação não é só o perguntar, mas você descobriu isso? E como foi? E por que foi? Né? Você vai perguntar sim, eu ensino vocês isso, eu ensino os terapeutas a fazerem isso. Mas nós não vamos perguntar querendo entender. Nós vamos entender nada. Se você quiser entender, tá perdido. Porque nós não vamos entender nada do paciente. Nós vamos perceber. E é através dessa percepção que nós vamos entender. Entenderam?
Eu percebo e depois eu entendo. Então eu não quero saber da vida dele. Eu quero só perceber, estar junto com ele, me conectar com ele. E às vezes eu faço perguntas, né? Ele faz uma pergunta para mim e eu volto com outra pergunta. Entendem? Se você quiser, pode perguntar o que você quer que eu explique, tá bom? Vocês querem isso que eu explique mais, né? Olha só, vocês estão querendo entender, né? Isso que eu tô falando. Interessante. A gente tá falando de não entender, vocês estão querendo entender. Ok. Como é não entender? É assim, ó. Eu vou tratar um paciente aqui, né? E eu quero... primeiro, tô falando da gente, né? De nós terapeutas. Tô falando de nós terapeutas. Então, eu vou falar de mim e de vocês também, tá bom? Então, vamos pra nós primeiro, pra depois... Aí você fica, Dalila, eu quero entender por que meu pai é assim. Eu quero entender por que minha vida é assim. Eu quero entender por que... Você não vai entender porra nenhuma. Você não vai entender, você não tá aqui para entender a vida. Você tá aqui para viver. E a vida se trata de aceitação. Então, a história do paciente, eu não vou entender nada e nem ele. Não vou fazer com que ele entenda, porque não se trata aqui de entender, se trata de aceitar. Eu aceito a minha história. Eu quero entender por que minha mãe não me ama, eu quero entender por que minha mãe é assim, eu quero entender por que meu pai é drogado, eu quero entender por que eles me abandonaram. Você não vai entender nada, entende? E você vai perceber, com a sua percepção e com a sua ajuda, o paciente também vai perceber isso. Não é verdade, Daia? Não é verdade? Eu atendi você ontem e o atendimento dela liberou para vocês, viu, gente? Vai para a plataforma. É que a nossa equipe está com muita dificuldade de colocar para cima os vídeos por conta da internet, tá bom? Mas o vídeo da Daia e foi muito lindo o atendimento dela. E eu fiz exatamente isso, não foi, Daia? A gente tirou você do entendimento, tiramos aqui da cabeça. Nós não vamos entender nada, nós vamos perceber. E essa percepção é que vai abrir o horizonte, entende? Então, por isso que eu não quero que vocês fiquem focados em técnica. Técnica é bom, nós temos que estudar, aprender. Sim, eu não estou falando que nós não temos que fazer isso. Estou falando que nós não temos que ficar focado. Eu quero entender por que tu faz isso, mas por que você consegue datar? Por que você... Não é por quê. Você não tem que entender nada, né? Eu vou ensinar, você vai aprender e ok, e já está em mim. Por que algumas pessoas têm muito mais dificuldade de assimilar o conteúdo do que outras? Porque elas só ficam aqui, ó. Elas não estão abertas para isso, né? Para isso que o universo está se mostrando. Se um dia alguém, né, inventou um método, se um dia alguém criou uma metodologia, é porque aquela metodologia, na grande maioria das vezes, né? Na grande maioria das metodologias, na grande maioria das vezes, aquela metodologia vai funcionar ou está funcionando com algumas pessoas, né? Então, vocês entendem? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, tá bom? E aí, depois de potencializar a autocura, sem entender, não com a cabeça e sim com o coração. Leiam aquele texto que eu publiquei. Escutar. A escuta não é com os ouvidos. A escuta é com o coração. A escuta é sem julgamento. A escuta é assim. E eu não quero entender nada. Muito pelo contrário. Eu saio, eu termino o atendimento com o paciente, uma semana eu não sei mais nada do que foi que eu atendi, que eu fiz com ele, ou que ele me falou, porque eu não quero a vida dele é dele, então eu deixo com ele o que é dele e fico comigo o que é meu.
O próximo passo é autotransformar, né? Se eu potencializei a autocura do meu paciente e a minha principalmente, antes de tratar o meu paciente, eu vou autotransformar. O que é isso? É o processo da resiliência, né? Me transformar a partir do meu sofrimento. O que é resiliência? É a capacidade que você tem de se adaptar, né? Eu sofri muito. Ok, eu sofri muito. Agora eu vou me adaptar a isso que se passou ou a isso que está se passando na minha vida. Ok? É isso que é resiliência. E é isso que é a autotransformação. E uma das últimas coisas é a gratidão. A sensação de gratidão por aquelas pessoas que um dia te ajudaram, que um dia estiveram ali no seu caminho, que um dia foram seus mentores, que um dia te ajudaram a ajudar mais ainda os seus pacientes, né? E é essa gratidão que faz também você ir para frente. Gratidão a tudo lá atrás. A todas essas coisas que não foram fáceis. Ai, Dalila, é difícil de aceitar isso. É difícil. Ao invés de aceitar, né, ao invés de dizer é difícil, então vamos olhar para a gratidão. Como que a gente pode olhar positivamente para essa história? Então eu olho positivamente e agradeço. Agradeça a sua dor na coluna. Agradeça a sua dor de cabeça. Tudo vem para o seu crescimento, né? E nós estamos aprendendo que tudo vem também para a nossa sobrevivência. Tá bom? Transmitir aprendizado e compartilhar experiências. O que é isso? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então, ajude os seus mentores, ajude as outras pessoas, transmita o seu conhecimento, passa o conhecimento para frente, tá? Não necessariamente é só nas redes sociais, mas é também com aquelas pessoas que estão ali do seu lado. Olha só, vem cá, eu vou te ensinar, vamos respirar junto. Né? Você está com medo? Como que eu posso te ajudar? Né? E aí compartilha as suas experiências, eu posso te ajudar ali e sem querer dinheiro em troca. Né? Por que eu atendo muita gente dos Estados Unidos quando eu vou para lá? Porque um dia eu fui para lá e atendi sem querer nada em troca. Foi isso. Apenas um dia eu comecei a atender, eu vou levar aqui minhas coisas e se surgir alguém, eu vou ajudar. E eu sempre levo meu material para ajudar. É isso que eu faço. E às vezes as pessoas querem me pagar, então eu deixo. Aceito, né? Aceito e agradeço o universo. Então, um dia eu fui dar no final do ano, eu fiz uma coisa assim, que isso... tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. No final do ano eu fui para o meu interior, né? Eu sou do interior do sul do Maranhão, lá nos Cafundó do Judas, lá onde o vento faz a curva, sabe? Você sabe onde é que o vento faz a curva? Pois é lá no meu interior. e assim, eu fiz uma coisa, eu disse, eu vou fazer uma coisa. E eu estava numa palestra e eu disse assim, estava numa palestra em São Paulo e eu falei assim, eu vou fazer uma palestra no meu interior. É isso que eu vou fazer. E faltava uma semana para eu fazer. Então eu coloquei aqui no meu Instagram, gente, eu quero fazer uma palestra em São Raimundo das Mangabeiras. Quem pode me ajudar? E assim, questão de minutos, Dalila eu posso, né? Não foi, acho que não deu nem 10 minutos, já estava tudo pronto. Já tinha gente para me ajudar. Já tinha o colégio para eu dar palestra, já tinham falado com a diretora, com a secretária de educação, um monte de coisa. Então, assim, tudo fluiu, né, para eu dar essa palestra. E a gente deu a palestra lá para mais de 50 pessoas. Isso, Mangabeiras, Raíssa. E aí eu dei uma palestra lá para mais de 50 pessoas. No meu interior, né, as pessoas não podem pagar a quantidade quanto que eu cobro, né? E tá tudo certo também, né? As pessoas lá, a grande maioria das pessoas não podem pagar. Mas eu fui, né? Eu tava a fim de ajudar as pessoas lá e comecei a atender algumas pessoas.
E aí veio uma pessoa que é conhecida minha e ela, né, eu acho que ela tem dinheiro, né? E ela disse, Dalila, eu queria que tu atendesse umas pessoas e tal. Eu disse, eu atendo, tá tudo certo, eu atendo. Elas podem pagar? Não, elas não podem, então eu não vou cobrar. Não, Dalila, por favor, mas cobra pelo menos um valor justo. Eu não sabia nem quanto cobrar. Enfim, eu cobrei um valor lá. Não queria cobrar, mas ela insistiu e ela pagou para 5 pessoas para eu atender. Sim, eu sei que ela pagou porque eu via que as pessoas não tinham dinheiro, eram assalariadas, elas não tinham dinheiro para. E o dinheiro veio, sabe? Então, quando a gente transmite o nosso aprendizado, compartilha as nossas experiências, foi isso que eu fiz, assim, de todo o meu coração, de verdade, as coisas começam a fluir. Então, assim, eu não tenho dúvida de que esse sucesso todo, né, vocês estão aqui me assistindo, as pessoas, né, a gente tem muitos alunos, graças a Deus, exatamente por isso, porque eu gosto muito de compartilhar os aprendizados, né, gosto muito de compartilhar os aprendizados não só de curso, não só do meu método, né, mas os aprendizados da vida. Então, como auto-aplicar o método Procure? É assim, é fazendo isso, né? Eu tô falando só as coisas que eu faço. Que eu não faço, eu não falo. Porque é difícil para mim, tá? Para mim é muito difícil ser casa de ferreiro, espeto de pau. Então eu gosto de compartilhar as coisas que eu realmente faço, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem alguma pergunta aí, pode fazer. Aqui em casa todo mundo conhece a Dalila, de tanto que eu falo dela. Eita, tá engraçado. Dalila, você virou meu vício. Que bom, Lena, que vício bom, né? É melhor do que o vício de medo, que as pessoas ficam assistindo em jornal e aí estão com coronavírus só por conta desse medo. Que pena, né? Coitados. E eu acho muito ruim isso. Eu até quero compartilhar isso com vocês. Eu fico pensando, imaginando, assim, como que... E eu não quero aqui julgar ninguém, mas essa energia do medo é muito complicada, né? E eu fico pensando aqui com os meus botões. Será mesmo que as pessoas estão pegando esse coronavírus? É muito, muito doido isso, mas uma vez eu estava nos Estados Unidos, né? Aliás, em fevereiro eu estava lá, né? Quando começou o pico, graças a Deus eu vim me embora, senão eu ia ficar presa lá. Mas eu estava lá e eu soube, né? Passou no jornal, uma pessoa que ela não teve contato com ninguém, mas teve esse tal de coronavírus. E aí eu fiquei pensando aqui. E eu sempre aprendi na física quântica que aquilo que a gente pensa, a gente atrai, né? Se você ficar pensando só em morte, 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 né? Você vai atrair isso. Se você muda o foco, você atrai a mudança do foco. Então, é complicado. Não quero falar muita coisa sobre o que eu acho, não, porque é complicado. Te conheço há pouco tempo, já sou sua fã. Que bom, Andréia. Deus te abençoe também. Você é linda, co-criei seu curso. Que bom, Elisiane. Que bom, Raíssa, que você... E você mora em Imperatriz, né, Raíssa? As crianças perguntam se não vou assistir novela com elas, porque só fico assistindo a Dalila. Dalila, sou nova por aqui, gostaria de entender como faço para ter uma consulta com você. Moro em São Paulo. Dalila é sim verdadeira. Ai, gente, não quero muito que vocês fiquem elogiando, não. Eu quero perguntas, tá bom? Eu quero que vocês façam perguntas. Fran, a minha agenda tá lotada, só tenho vaga para junho. E eu vou atender aqui algumas pessoas na live. Amanhã eu vou fazer um atendimento, tá? Eu não sei ainda quem eu vou escolher, mas Deus sabe, né? Quem é que eu vou escolher. Obrigada por tudo, gente. Já que não tem pergunta, obrigada. Não quero muito fortalecer aí meu eu inferior através do ego, não, com essas tanto de coisa que linda que vocês falam.
Mas muito obrigada, tá bom? Também estou amando ser a mentora de vocês todos que estão aqui. Fico muito feliz que a grande maioria das pessoas que nos acompanham todo dia são os nossos alunos. Isso realmente realmente comprova que vocês gostam do que eu estou ensinando. Ai, que bom, Lu, que bom que você. E é isso, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, 4:30 da tarde. Na live de amanhã vai ter atendimento ao vivo. E aí, depois, algumas pessoas escreveram aqui, eu não tive tempo de olhar de ontem pra cá, mas eu vou olhar aqui algumas pessoas que mandaram mensagem. Quem sabe eu escolho as pessoas ou quem sabe eu escolho, né, outras pessoas durante a live ao vivo, tá bom? Um beijo a todos, boa noite.